chamo-me Manuel Paulo Mendes de Carvalho Pacavira. Eu sou filho do malogrado, herói nacional. Se não lhe foi atribuído este título, eu aproveito a oportunidade que é para atribuir-lhe. É mesmo um herói. Um herói pelo elevado grau de participação que teve em todo este processo revolucionário, né? Que visava fazer mudanças, mas infelizmente o processo foi traído. Minha mãe é de origem baluba, não obstante termos nascido na Huila, crescido na Huila, e eu sou um híbrido, porque eu sou produto de muitas culturas. Eu sou quimbundo, eu sou vimbundo, eu sou Nhaneca Rumbi e sou baluba. Eu vivo em Angola, fui vítima durante o colonialismo pelo governo português, que era que tinham aqui em Angola um protetorado, tá vendo? E assenhoraram-se de Angola, dizendo que Angola era dela. Mas na minha família, gente muito consciente, sabe, foram dizendo aos colonos, sabe, de que aquilo não lhes pertencia, que isto era a nossa terra. E pediram, sabe, para que eles se fossem embora. Em função, sabe, dessa resistência efetuada pelos meus familiares, avós, bisavós, pais, mataram muitos dos meus entes, muitos familiares meus, e prenderam meu pai, mandaram-lhe para o Tarrafal, em Cabo Verde, onde ficou 10 anos. Foram 10 anos de muita miséria, muita fome, muita nudez. Aquilo não foi nada fácil, foi muito complicado. Meu pai, quando vai para o Tarrafal, não vai nada pelo MPLA, não. Meu pai foi, como um cidadão, de Angola, e alguém que se manifestava pelas desigualdades em termos de convívio, não é? Com os estrangeiros. E cá estamos, estudamos. Onde é que estudou? Estudei em muitas escolas, e até agora eu continuo a estudar. Estou a fazer um estudo sobre a vida das cobras, como essas cobras que andam no MPLA, tá vendo? É preciso estudar, sabe, não? Porque se a gente não estuda, nós temos muitos problemas, sabe? A qualquer momento eles ferram-nos. Se for a Huila, eles me conhecem. Se for no Ambo, eles me conhecem. Lá onde eu nasci no Mungo, no bairro Candimba. Até hoje, eu conheço, o Soba lá da minha terra, que é o Florentino Sambundo. E tem estado a trabalhar, no sentido de potenciar o meu Mungo. É lá onde está, enterrado o meu cordão umbilical. A ver se potenciamos aquilo, porque aquilo também está mesmo muito mal. Infelizmente, depois do 25 de Abril, falam tanto na boa governação, na centralização, na descentralização. O certo é que não governaram Angola e também não governaram o meu mundo. Aquilo continua, do ponto de vista urbanístico, altamente descaracterizado. A gente só vê casas de adobo, em cima, das tais casas, nem pregos têm que é para pôr, põem areia nos sacos para fazer peso e colocam, por cima dos tetos. E às vezes que também nos perguntam lá, quando é que essa independência, a pseudo-independência de Angola deverá terminar, porque a pseudo-independência de Angola, ao invés de trazer bem-estar para as populações, só trouxe mal-estar. Ficou tudo descaracterizado, tudo mal. É real que o branco não dava bife com batatas fritas,
mas dava pelo menos harmonia, de conformidade com os interesses deles. E quando é que entra para o MPLA? Logo que meu pai vai também para a cadeia, aí uns 5, 6, 7 anos depois, tivemos também que fazer resistência. Estamos Bem, a falar em que ano? eu entrei no MPLA também nos anos 70. Mesmo em Sá da Bandeira. Porque Sá da Bandeira era um grande polo estudantil, em Portugal, também continental, também ultramarino, e encontrávamos com muitos indivíduos provenientes também dos vários e diferentes pontos da Portugália, não é? E fomos, sabe, entre nós, os pretos, especialmente os pretos, sabe, que saíam daqui de Luanda e outros pontos, e fomos nos manifestando durante muitos anos. Depois também tínhamos o São Nicolau, também, que estava próximo de Sá da Bandeira, também no Namibe, Moçambique, naquela altura, onde já tinham libertado muitos presos. E o curioso é que uma boa parte dos indivíduos que lá estavam pertenciam a essa minha terceira ou quarta tribo, etnia, eram os quimbundos, que foram os indivíduos mais fervorosos na resistência. E foram os difusores, sabem, do nome do MPLA. Porque naquela altura todos nós pressupunhamos saber que o MPLA fosse um partido de esquerda e que de facto estava comprometido com as massas populares. Mas hoje chegamos à conclusão de que não. Ele nunca deveria ter existido. Porque mesmo para 74, 75, fizemos a proclamação da independência não como uma vitória da guerrilha do MPLA sobre os colonialistas portugueses, não. Surgiu o 25 de abril, foi um golpe também que eles deram a partir também lá do continente e pronto, influenciou também nas revoluções aqui em África. Porque o indivíduo que se bateu também, que vergou o colonialismo português também pela força das armas, foi a Guiné-Bissau, em 1973. Yeah. Que lembranças é que tem sobre a vossa infância? É muito amarga. Uma infância muito amarga, desprovida de alimento, vestuário, calçado, dinheiro que era para fazer o pagamento de propinas. Foi mesmo muito mal. Aquilo foi como sair, sabe, de um berço de ouro e cair, sabe, num berço de uma porcelanazita, sabe, ou de um vaso de argila. Foi muito mal, muito triste, indivíduos habituados a terem alimentação com regularidade, e depois passamos, sabe, por um período de muita escassez. Valeu-nos a ajuda de indivíduos brancos, pertencentes aos partidos comunistas também na época, que nos apoiaram em Sá da Bandeira, apoiaram muito. Davam-nos sempre a possibilidade de chegar junto de instituições, que era para ir buscar a tal chamada isenção de propinas, e fomos andando, tá vendo? Fomos andando até a altura em que meu pai voltou da cadeia, nos anos 70. Quando é que vai à tropa? Eu vou para a guerrilha do MPLA. Quando eu vou para a guerrilha do MPLA, também eu já andava aqui numa situação de irregularidade, já estava a fugir o exército português. Eu vou, meu pai não quis saber que eu fosse para lá, porque meu tio, Manuel Pedro Pacavira, não é? Tinha regressado também lá da guerrilha do MPLA e constatou também que aquilo era uma organização desorganizada, muito desorganizada mesmo. E chegou aqui em Angola, foi ter com meu pai e disse ao meu pai: "Oh, mano, eu fui para lá, o MPLA não existe, não tem lá nada." Com uma boa parte, sabe, a partir de 1972, 73,
muita gente já tinha desertado. Aquilo cheio de muitas contradições. Mas em função, talvez, do novo paradigma, não é? Tínhamos que organizar as forças que era para prepararem a independência de Angola. Um dos grandes e graves problemas, sabe, que a gente tinha era mesmo o exército. Então subimos milhares de jovens, fomos para o Congo, outros foram também em direção ao leste de Angola, que era para fazer o treinamento, criar também forças regulares e vir para Angola para fazermos a ocupação, né? Até a independência de Angola. Em 61, onde é que estava? Em 60? Em 61. 60 eu era um puto. Estava aqui em Luanda. Era um puto, morava no bairro indígena, no bloco 25, na casa número 10. Hoje chamam aquilo congolense. Não, aquilo nunca foi congolense, não. Nunca foi. Os congoleses, quando apareceram lá, já nós morávamos ali naquela zona. Tinha o Sayota, a companhia talvez da Diamang, já tínhamos os blocos todos feitos, o bloco dos congolenses, depois dos congoleses virem, deram-nos um bloco, tinha o bloco do Chimba, os Chimba eram os cipais, e depois, por orientação do governo português, eles foram alocando as pessoas de conformidade com os níveis. Não é nada disso que a gente verifica hoje, estarem a misturar ratos com gatos, gatos com cobras, isso daí. Não, ali foram alojadas pessoas por níveis. Pronto, os congoleses ficaram ali, Simão Toco, e pela estadia deles, aquilo ficou com o nome dos congolenses, mas aquilo nunca foi congolense, não. A minha casa tinha 2 pisos, o rei de chão e o primeiro andar. E por cima, talvez, da lavandaria, né? Tínhamos uma lavandaria que tinha um teto muito baixo, e eles subiram, talvez, pelo teto da lavandaria e entraram lá para dentro. Em minha casa estavam a viver, fugidos aqui do mato, de Catete, mais de 50 pessoas. Uma casa, talvez, que só tinha condições para alojar, no máximo dos máximos, 7 pessoas. Ninguém conseguia vir para fora. E entraram que é para revistar, encontraram toda aquela gente, tremiam, talvez que nem varas verdes. A minha casa ficou talvez sem condições talvez de higiene, porque todo tipo de necessidade talvez era feito talvez mesmo lá dentro. E meus tios, meus avós fugidos aqui do mato, a tremer, então isso daí, e foram. Ainda temos uma cena talvez muito curiosa. Eu tinha 2 tios gêmeos, né? Então chegaram, bilhete de identidade, os pretos maioritariamente não tinham bilhete de identidade, porque tratar bilhete de identidade tinha custo. Há um dos tios, dos gêmeos, né, que tira o bilhete e mostra no polícia. Está aqui o bilhete. E viram-se para o outro gêmeo e dizem, e tu, onde está o teu bilhete? Ah, nós somos gêmeos, o bilhete é o mesmo. O bilhete é o mesmo. Aquilo também fez rir também os próprios polícias e acabaram por deixar e foram-se embora. Mas foram momentos muito tenebrosos, né? Muito tenebrosos. Yeah. Onde ele cursou? Onde? Fez a recruta? Eu fiz a recruta, uma parte fiz no Congo, em Dolizy, e outra parte fiz no Calombo, na Zâmbia, na confluência entre o rio Lufuís e o rio Lundoje, onde tive como instrutor, tá vendo? Aqui na segunda região, o Amsing, o Chamchinda, o Bandeira, o Terror, tá vendo? Se divide. Na frente leste, já tive como instrutor, tá vendo? O Zé de Matos, como é conhecido, o Matos Grosso, meu grande amigo. Um abraço grande e bem caloroso de Pacas Mendes Carvalho. Muito obrigado também pela proteção e amizade que me depositou ao longo da minha estadia no leste de Angola. Depois do treino
do treino militar no Lufiz, já o segundo. Partimos para Caripande e de Caripande partimos de carro até Vila Luso. Hoje chamam Luena. Quando chegamos ao Luso, Savimbi também lá estava com a sua delegação. Depois de uma temporada fui transferido, eu, mais 3 camaradas, fomos transferidos do Luso para Malães, para um centro de instrução, chamávamos o CIR, Centro de Instrução Revolucionário, onde acabamos por dar instrução o ex-chefe de Estado-Maior-General, o Antônio Gide de Sousa e Santos, disciplina. Demos instrução ao general Jorge Barro, o Guto e outros camaradas. Depois tem Malães, depois de acabarem com os centros de instrução revolucionária, o pessoal começou a partir para as escolas oficiais, no AMBO. E fiquei a trabalhar em Malães, como diretor do gabinete do general Antônio Waine Nunes, o Mona, e do general Evadi. Depois de ter terminado as minhas funções aí, saí. Fui transferido para o Kwanza Norte. Do Kwanza Norte vim para a Direção Política Nacional das Fablas, que era para exercer o cargo de chefe adjunto do Departamento de Agitação e Propaganda, que tinha a missão de elaborar todo o programa de ensino político para as forças de defesa e segurança. Isso em que ano? Isso já nos anos 77, 1977. E de 77 até 80 fiquei na direção política, depois da agitação e propaganda, atribuíram-me o cargo de organização partidária. Fui chefe de departamento de organização partidária. Tínhamos a missão de elaborar ou organizar o partido em todas as forças armadas. Naquela altura, a Segurança de Estado, o Ministério do Interior, que não era Ministério, a Polícia, a CPPA, né? Corpo de Polícia Popular de Angola, todos eles dependiam de política, administrativa, tecnicamente, do Estado-Maior-General. E eu trabalhei aí. Tive como chefe o camarada Julião Mateus Paulo e o Francisco Magalhães Paiva, Dino Matroça e um Bunda. Depois fui até Santo Tomé como comissário político, e do comissário político cheguei a uma dada altura, acabei por ser o comissário político, o chefe de Estado-Maior e o comandante daquela missão militar. E aí conheci o Fernando Garcia Miala, conheci o Massano, e outros camaradas, hoje são chefes dos serviços de inteligência nas mais variadas vertentes, né? Um do CINSE, outro do militar. Regressado de São Tomé e Príncipe, onde fiquei mais de um ano, fui trabalhar para o Secretariado Nacional da JMPLA, porque na primeira conferência da JMPLA, em 1979, atingi a direção, era membro do Comitê Nacional, e aquilo foi só encaminhado, cheguei, deram uma secretaria, a Secretaria de Educação Patriótico Militar, que estava ligado à esfera de educação política e ideológica, onde partilhei com o Rui Ferreira, este grande jurista que nós temos em Angola. Depois da JMPLA, fui para Ilundas, onde fui chefe fui chefe chefe de serviço na CPPM, que era o comandante regional. Estava tudo ligado ao sistema de preparação para a transição, para a preparação
no serviço preparatório de transição dos movimentos para para unificação também dos exércitos, e entramos também para o período de paz. Depois de ter saído da CPPM, fui para... Onde é que eu fui trabalhar? Fui trabalhar para a polícia. Na polícia, fui o primeiro diretor do orfanato da polícia, um ZOS, onde tinha sobre minha responsabilidade 400 crianças e um total talvez de pessoal ligado aos serviços de 30, 40 indivíduos. Terminada o meu trabalho talvez na polícia, vim para casa e cá estou. Hoje talvez vou funcionando à luz da cidadania, por conta própria, onde tenho alguns negócios meus ligados à agricultura, à pecuária e à restauração, e cá estou. Onde conheceu o João Savim? Nunca estive pessoalmente com ele, mas conheci-o, assim como conheço o Joe Biden, né? Yeah. Conheci. Ainda tive a oportunidade de conversar com o Alden Roberto, mas já nos últimos minutos antes, sabe, do seu perecimento. Meu pai era uma pessoa muito influente, em muitos momentos em situação de crise dessas organizações. Meu pai aparecia junto do MPLA, intervia, talvez que era para a reposição talvez da legalidade. E conheci bem. O Alden era uma pessoa muito modesta. Durante muito tempo as pessoas tentaram criar uma imagem distorcida, talvez, né, do indivíduo, talvez, que era um monstro, e era um indivíduo muito bom, com coração de pomba. Que no final das contas, às vezes, os malfeitores são todos aqueles que se acercam dessas figuras, não é? Que vão realizando ações, talvez, mais, e aquilo recai sempre para cima do chefe. Isto é como Agostinho Neto, talvez, né? Depois dele morrer, talvez virou um monstro. Porque os tais assassinos, aqueles carrascos, talvez, que durante os períodos menos bons, talvez, foram fazendo, como o homem está morto, não tem capacidade de defesa, então hoje toda a gente atira-se contra ele, como se fosse um monstro, o malfeitor, talvez, o grande malfeitor. Que imagem é que tens do Agostinho Neto? Agostinho Neto é o meu... Agostinho Neto, para mim, tem um valor incomensurável até hoje. Fala-se muito, às vezes que eu noto o jovem, assim, da sua idade, um bocadinho mais velho, a tratarem, talvez, o Agostinho Neto como um monstro. Ele já não tem capacidade, talvez, de defesa. Os familiares também, talvez, acobardaram-se, muitos não têm coragem de vir à ribalta, talvez, que é para o defender. É muito boa pessoa. Se este MPLA, talvez, conseguiu chegar, talvez, até aqui, é mesmo graças ao Agostinho Neto, porque nós aqui de Catete, nós só aderimos ao MPLA por o Agostinho Neto ser nossa família e ser aqui da nossa região. Porque não sei, talvez, se não fosse o Agostinho Neto, não sei. Provavelmente a gente não teria aderido. E não ganhamos nada. Tá vendo? Depois de tanto sacrifício, fazer esta independência, não é? Nós que tantos quadros demos para a guerrilha, para o MPLA, nossa terra está aqui toda descaracterizada. Qualquer comerciante desses malfeitores, talvez, do burô político, do Comitê Central, imbuído nos cargos de ministro, do governador, quando querem vender terreno, é aqui, na nossa terra onde vem. Não construíram aqui nada de grande valência, não tem nada. E às vezes que até nos perguntamos, nós do Bengo, que mal é que fizemos, não é? Que mal fizemos, que é para merecer, sabe, um desprezo total.
E vamos vendo crianças vindo de outras regiões, armados, sabe, líderes incontestáveis, sabe, da Revolução Angolana, e não fizeram nem um terço daquilo, sabe, que Neto fez. Neto foi mesmo uma grande figura, o Neto é mesmo uma grande figura. Às vezes que querem lhe atribuir, sabe, a responsabilidade de 27 de maio. Não, os assassinos estão todos aí. Todos. Uns são presidentes, outros são ministros, outros já morreram, outros já desertaram, foram-se embora, porque uma boa parte daqueles indivíduos que andaram comigo na guerrilha, não é? Foram-se embora. Estão em Portugal, tá, compraram adegas, compraram vinhas, são comerciantes lá, tá, não é? Descaracterizaram tudo isto aqui, não é? Fizeram o MPLA sair, tá, da sua essência. Transformaram o MPLA num partido de direita. Direita. João Lourenço é um indivíduo de direita, radical. Os nossos povos nem sabem o que quer dizer direita, o que quer dizer esquerda, isso aí. O MPLA, quando entrou aqui, isso, de conformidade com o discurso do Agostinho Neto, ele disse muito bem. O mais importante era resolver os problemas do povo, que havia necessidade de se entregar o poder aos operários camponeses. Como é que nós estamos? Há 2 meses vieram aqui, não é? Que é para vir anunciar, sabe, que o MPLA já não tinha aquele seu caráter marxista-leninista, que já não estavam preocupados, sabe, com o problema social das populações. E o nosso povo, como ainda é muito ignorante, porque é preciso também ir conhecer, não é? Conhecer os motivos deste comportamento da população. Era colonial até 1974, por ocasião da independência. A maior parte do povo, 98% da população, era analfabeta. Por força das circunstâncias da guerra, eles correram e encostaram-se aos grandes centros urbanos. Ficaram totalmente descaracterizados culturalmente. E o MPLA foi aproveitando mais as repressões, as ameaças, que é para alinhar, sabe, toda essa gente de conformidade com os interesses dos fantoches também que dirigiam o MPLA. Ao tempo de proclamação da independência, onde é que esteve? Eu estive em Malanche. Estive em Malanche, sabe? É curioso que os bombeiros de Malanche tinham carro, tinham uns tanques d'água que pareciam uns mísseis. Né? E o tal carro dos bombeiros parecia um porta-mísseis. E andamos a patrulhar aquilo tudo. E fiz uma companhia, do Disciplina, que é o Antônio Gito Sousa Santos e outros indivíduos mais. Pois, por ocasião da independência. Quando é que conheceu o João Lourenço? O João Lourenço conhecia em Cabinda, em 1974. Mas antes já o conhecia, aqui em Angola. Só que nunca nenhum de nós pensou que teríamos toda essa dimensão que temos hoje. Vamos andando. O pai dele também andou preso, veio preso, e vamos andando assim. Com as nossas características aqui em Angola, também não tinha muitos indivíduos, com as nossas visões. Em 1974, depois de ingressarem no MPLA, começaram a surgir os emergentes. São indivíduos que hoje se arrogam terem sido melhores do que nós, indivíduos que nunca tinham lido um livro político, nem nunca tinham ouvido falar de política. É caricato, a gente às vezes vê muita gente, mas é militar desde quando? No MPLA. Aos 9 anos, o que é que fazia? Ouvia Angola combatendo. Quanto a maior parte dos pretos não tinham nem rádio. Naquela altura não havia televisão. Um bando de aldrabões invadiram o MPLA. O MPLA foi capturado pelos bandidos. Foi capturado. Agostinho Neto, quando fez um apelo, no sentido de se fazer a nova revolução, era mesmo em função dessa situação. Porque aquilo foi infiltrado. Quando ele diz que era preciso que a esquerda tivesse organizada para não permitir que a direita entrasse. Infelizmente a esquerda, que também estava desprovida de conhecimento, não se conseguiu organizar. Foi funcionando no tempo do Lara, ainda se fazia estudo político dentro dos comitês das células, mas depois do Lara abandonar o MPLA,
Isso tudo caiu. E os emergentes, esses bandidos, ladrões, aproveitaram, desvirtuaram, tá vendo? Em termos de conteúdo, na sua essência, o MPLA. Esse já não é não o MPLA, não, tá vendo? Há muita gente que está lá porque tem medo de ser retaliados, mas esse já não é o MPLA, não. Mas vamos ter que lutar, sabe, no sentido de combater os emergentes. Ainda que tenhamos necessidade de fazer alianças com a UNITA. Mas quando eu falo de emergentes, que referes a quê? Os emergentes foram aqueles indivíduos, sabe, que oportunisticamente entraram. Nunca tiveram ligados e o maior, sabe, ou melhor, sabe, que eles fazem é assambarcar, assaltar. Vejam que surgiu o problema do 27 de maio. Nem toda a gente que morreu, nem toda a gente que foi presa, não tiveram nada, não tiveram absolutamente nada com aquela ligação com os fantoches, com aqueles indivíduos que queriam golpear. Naquele período, os organizadores, sabe, daquela ação já eram militares. E há muitos que entraram para dentro dos quartéis, eram os superiores hierárquicos, meteram as tropas, sabe, dentro por cima das caminhonetes, e muita dessa gente foi apanhada em contramão. Foram responder, sabe, por crimes que nunca cometeram na vida. Precisam de ser compensados. Não é? Tem que ser compensado. Hoje, quando se fala de 27 de maio, exatamente que informações reais tens? Do 27 de maio. Que queriam dar golpe de Estado, sim. Queriam dar golpe. Quem queria dar golpe? O menino é acadêmico, já saiu da universidade, costuma ouvir. Cada um conta a sua versão. Enquanto militar... Não acredito, sabe, que aqueles dias, sabe, com movimentação de tanques, isso daí, que iam ir ao palácio que é para dar beijo no Agostinho Neto. Não acredito. Levantou-se o problema, sabe, de Cadiza, foi o órgão responsável por aquela situação. Não. Porque quem mandava aqui em Angola eram os militares. Os militares quase todos estavam no Estado-Maior-General. Quem foram as maiores vítimas no 27 de maio? Os quimbundos. Porque em termos de características, não é? Os quimbundos têm características próprias. São indivíduos, sabe, resilientes, sabe, na defesa dos seus interesses. O Nito Alves era amigo da família? Meu pai conhecia-os todos. Eles todos chegaram aqui, conheceram meu pai. O meu pai era um number one. O meu pai era respeitado por todos aqueles indivíduos que saíram das cadeias. E na sociedade civil era respeitado por muita gente, especialmente indivíduos adultos, mais velhos. Que era o senhor Agostinho Mendes Carvalho, o senhor Agostinho Mendes Carvalho. Quem é que organizou a vinda do MPLA para aqui? Foi meu pai, e os indivíduos que andaram com eles nas cadeias. Naquela altura também havia um monte de indivíduos, que eram da UNITA. Ou depois tornaram-se membros da UNITA. Quem é que disse, que os militantes do MPLA, a maior parte, tinham vindo de Cabo Verde, de Santo Tomé, de Lisboa? É falso. Porque muitos desses expatriados nem criam qualquer ligação, cultural com os angolanos. Não. E há muitos que fizeram parte de forças de repressão, contra os angolanos. Estavam ligados à defesa civil, às forças territoriais. Ali no tempo do Carvalho das Barbas, que era um branco assassino, um criminoso, que cortava as orelhas, dos pretos, isso daí, né, que era para buscar informação. Isso aqui tem muita coisa para ser contada. Há muita aldrabice, aqui na história que as pessoas, querem tentar contar ao povo. Muita inverdade. Hoje todos aparecem, como heróis. Ninguém, hoje quer ser uma sombra de ninguém, não. Todos foram heróis, todos combateram, todos fizeram, isso daí. Que eu costumo dizer, todos tinham, e tinha sarna, De facto, sarna tinham.
mas não tiveram naquela altura todo esse protagonismo. Veja um país, sabe, como Angola, onde 90% são chamados pretos, né, pela cor, outros chamam pardos. Então, na distribuição de riqueza, os pretos não têm direito a nada. São os mais miseráveis, os mais pobres, os menos instruídos. E a gente pergunta por quê? Houve sempre uma tendência racial, está vendo? De entregarem o poder aos indivíduos mais claros. Não. Nós estamos aqui, estamos a lutar. Isto é terra mesmo dos pretos. A gente vai para Portugal, talvez somos discriminados. Vai para a Inglaterra, em toda a Europa, em todo o mundo. Preto para aqui, preto para acolá. E por que a distribuição, talvez, da riqueza aqui? Se foram os pretos, maioritariamente, que foram, talvez, defender, e que defenderam, talvez, nessas últimas guerras, porque não usufruírem, talvez, da riqueza de Angola. Está mal. A pobreza também tem cor aqui em Angola. E nós temos que lutar contra essa desigualdade. Não está justo. Meu pai não era cafuso, não era cabrito, não era preto fulo. Era mesmo preto. E foram parar, os xingus, isso foram parar nas cadeias. Como é que você está a entregar riqueza aos mais claros? Podem dizer que isso é racismo, é a realidade. Pobreza em Angola tem cor, riqueza em Angola também tem cor. E nós temos que lutar contra. Temos que lutar contra. Só em Angola é que querem fazer crer de que há racismo. Não, racistas são esses que andaram conosco e agora fugiram, estão em Portugal. Por que é que não ficam aqui? O barco está a afundar. Eles mesmos é que afundaram. Com o branqueamento, saber, dos capitais. Com as transferências, saber, dos capitais, saber, posterior. E deixaram-nos aqui a nossa sorte. Eu temo pelo futuro deste país, pelo andar da carruagem, com essas fomes, está vendo? O colono não era mau, está vendo? Especialmente para aqueles, saber, que atentavam contra o poder deles. Mas os pretos aqui ainda comiam. Todos nós tínhamos uma galinha, que é para chegar no domingo e comer galinha. Fazer uma cabidela. Até culuaca, que a gente chama cu de galinha, estão a dar ao povo. Carcaças já sem carne, aqueles ossos, que deviam ir para o lixo, ou lá de onde saem esses animais, que é para serem transformados em rações. É isso que estão a andar aqui para Angola? E andamos todos os dias. Olha, você conhece o caixeiro viajante? É o João Lourenço. No meu tempo, quando era miúdo, nós tínhamos aqui o caixeiro viajante, que andava de sanzala em sanzala, também, que é para ir vender bijuterias e vender ouros e outras coisas mais. Tudo por nada, está a ver, avião, está a ver. Avião para a esquerda, avião para a direita. Foi a Portugal, foi dar lá uma grande farra em Portugal, à custa, está a ver, do dinheiro do povo. Isso está correto? Pois como é que ele quer evitar que o povo chegue e diz que ele é catanguês? Ainda que participaram nesta luta. Mas ele é ou não é? Se ele ou não é, sua mãe dele é que sabe. Para haver fumo, tem que haver fogo. Aqui muita gente sabe que também são cabo-verdianos. Ninguém está contra eles, por serem cabo-verdianos ou serem catangueses. Nós estamos contra a prática deles. A prática. Porque a prática não é correta. Então o povo está a passar fome, você leva o nosso dinheiro e ficas em Portugal, está a ver, a fazer festa, dá farra. Agora, onde é que conheceu o ex-presidente José Eduardo dos Santos? Eu conheci na guerrilha. Eu estive lá. Estive no Congo, depois fui para a Zâmbia. Eu estive lá. Eu não sou da idade dele, eles são os mais velhos, desde 12 anos de idade. Mas quando para lá fomos, para o Congo, aderimos à guerrilha, muito antes, sabe, da independência e antes, sabe, do dia 1º de agosto, nós os encontramos lá. E riam-se de forma triunfante, sabe? Pensaram eles, sabe, que tinham ganho a guerra, sabe, que a situação seria boa. Não foi nada boa. Só fizemos bem lá ir. Porque se ficarmos aqui à espera deles, que nem tinham hipótese para entrar aqui em Angola. O MPLA não tinha hipótese, porque a FENELA tinha bloqueado isto aqui. Uma aliança entre a FENELA e o MPLA e a UNITA iriam impossibilitar.
quem é que fez resistência popular? Quem orientou todo esse trabalho? Foi a clandestinidade aqui dentro, não foi nada o pessoal que veio da guerrilha. Eu uma vez, estando a conversar com o malogrado Paulo Lara, ele falava-me do Quilange, o Quilange aqui não organizou absolutamente nada. É falso. Nós todos já éramos adultos, já éramos maiores de idade, à luz da legislação portuguesa. Não organizaram nada. Quem organizou é meu pai e os outros indivíduos da cadeia, mostrei para Cavira. Está a falar propriamente do Angola Quilange? Não, não é Angola Quilange. É um comandante, talvez um general, talvez da guerrilha. Ok. Pois. Hoje aparecem muitas vozes discordantes, a falarem mal do Agostinho Neto, a falarem mal do Pacavira, a falarem mal do Mendes Carvalho. Indivíduos também falam bem. Dizem, se aqui em Angola tivesse pelo menos 5 indivíduos como o mais velho Mendes de Carvalho, isso aqui ia ficar direito. É uma pena, meu pai não conseguiu ser padrasto de toda a gente. Só conseguiu ser de alguns. Isso é um problema de patriotismo, é um problema de cidadania. Quem se sente dono talvez do país tem que lutar. Eu, por me sentir dono, eu sei que eu sou um dos donos, eu luto. Eu luto. O país está todo descaracterizado. E acho que a gente não tem nada que contar mais com o MPLA. O MPLA estão aí dar farras em Portugal, que estão a pegar no dinheiro dos angolanos, estão a viajar. Que estão a chegar no Parlamento, não aceitam discutir os problemas de Angola no Parlamento, e eles vão tomando decisões unilaterais. Estão a fazer de Angola uma banca de Kingsley. Ou estão a construir grandes centralidades à custa do roubo também que fazem ao povo. E ainda às vezes querem me exigir comportamento. Mas é o presidente. Não, esse presidente só deve ser respeitado se pautar a sua conduta por uma moral sã. Se ele não tiver moral sã, não viver dentro da ética, os angolanos não devem o respeitar. Não vamos respeitar nada. Porque estamos a passar muita fome. Isso parece aquele tempo que o meu pai foi ter com o Zé Eduardo Santos e disse ao Zé Eduardo Santos que o povo estava a passar mal. Má educação, talvez, do animal, pensou que não iria morrer, vira-se para o meu pai e diz, olha, Sr. Mendes Carvalho, olha, você vem sentar aqui onde eu estou e eu vou para aí. Veja lá, meu pai ficou arrependido, mas a decisão já tinha sido tomada. Porque ele, quando foi para ali, que é para ser presidente dos angolanos, o Zé Eduardo, não foi porque era melhor do que os outros, De facto, não tinha muitos pretos, está a ver, com capacidade. Mas tinha lá muita gente. E aqui em Angola tinha muita gente. Aqui tinha muita gente. Nós não fomos estudar na guerrilha, não. Nós andamos a estudar aqui nas escolas. Em Angola. Dentro de Angola. Estamos muito mal. A situação é catastrófica. O Congresso Extraordinário previsto para o próximo mês de dezembro. Olha, eu já participei ao longo desses anos, 50 anos, de muitos congressos. E também os tais congressos eram usados, saber como eram utilizados, saber como falsas expectativas. Vamos para o congresso, aí no congresso é que vamos resolver. O certo é que o militante do MPLA não tem educação política nem ideológica. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Não conseguem discernir ideias, né, e orientarem-se, sabe, perante este quadro talvez desastroso também que a gente vive. Fomos no primeiro congresso, fomos no segundo congresso, fomos nos congressos extraordinários, não resolveram nada. A cada congresso após congresso, a situação foi se desagradando, deteriorando, até a situação que nos encontramos hoje. Não vamos resolver nada, porque dentro das hostes do MPLA a gente tem muito indivíduos medrosos, aquilo que a gente chama cagões. Não vão conseguir, porque aquilo tornou-se, saber, uma espécie de uma gangue. Uma gangue. Gatuno defende gatuno. Não vamos parar a lado nenhum, tá vendo? Não vamos, nada. Esse congresso não vai trazer nada de jeito. E especialmente hoje, que está descaracterizado, tá vendo? Na sua essência. Se você não quer defender as massas, vai defender quem? E a gente também pergunta, as massas populares, sabe, continuam a acompanhar por quê? Aqui já não é um problema do UNITA, nem um problema do MPLA.
É um problema de cidadania. Os donos de Angola, que são cidadãos, têm que vir, têm que se manifestar, têm que vir à rua. A gente vai, o caminho de ferro de Benguela, está vendo, não é? Está todo entregue, está vendo? Entregue ao imperialismo. Quer dizer que o presidente que a gente tem está preocupado só com negócios, que é para tirar as michas. Não estamos nada de acordo. Não andou em nenhuma escola, está vendo que nós angolanos não tínhamos do lado. Foi meu colega. Em que escola é que ele foi? Está vendo? Diga-me qual escola superior de guerra, onde ele foi sozinho. Em que escola? Porque eu jogo xadrez. Eu em Nhaneca Umba sei jogar é Cambangula. Cambangula está vendo um jogo que a gente faz, tá vendo, os domingos lá nas aldeias do Nhaneca Umba, não é? Que é para experimentarmos, tá vendo? Tudo a chapada. Tá vendo, meu? Chapada. Entra no centro, quem é homem, e entra ali, tá vendo? Que é para se defrontar. Eu faço um apelo aos angolanos, tá vendo, de facto, que é para lutarem, tá vendo? Vamos resistir, vamos lutar. Nós não temos outra pátria, não temos outra terra. Cabo Verde não é nossa terra. Portugal não é nossa terra. Santo Tomé não é nossa terra. Como é que indivíduos das ilhas, mais pobres do que nós, estão com um posicionamento econômico superior ao dos angolanos? Porque ninguém quer dividir a riqueza com os pretos. O problema é racial também. Está vendo, amigo? É racial. Os pretos, nós os pretos, temos que reivindicar a nossa parte. A qualquer preço, nós temos que reivindicar. Tem que haver igualdade. Muito obrigado pelo tempo dispensado, falarmos um pouco e contamos consigo na próxima. Espero ter satisfeito. Vocês também só aparecem aqui, sabe, que é para me fazerem lutar. E eu vou lutar, sabe, vou até as últimas consequências.